Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como o Jefferson falou, eu sou o Fernando. A Jéssica, minha esposa, está aqui na frente. Está indo lá para trás agora. Ela está grávida, gente, então ela provavelmente vai no banheiro algumas vezes. A gente está esperando o Levi aí, ela está de 4 meses, 5 meses, esse intervalo aí. A gente tem o Noah também, um menininho de 2 anos. E como o Jefferson falou, a gente lidera uma célula de adolescentes lá na Cornerstone, né? É uma alegria para a gente poder caminhar com os adolescentes dessa geração, a gente gosta muito. A gente já foi líder do adolescente há um tempo atrás, na época que a Jéssica ministrou, naquele retiro que o Jefferson falou, a gente era líder de adolescentes na Metodista naquela época. Hoje a gente está aqui com o pastor Farley, já caminhando alguns anos com eles, pastor Farley. Por sinal, trago o abraço dos pastores, pastor Luiz, todos os pastores da casa. Trago um abraço do pastor Farley, da pastora Dani, de todos os pastores da Corner. É uma honra para a gente ter essa amizade, essa proximidade, esse relacionamento. A gente tem esse relacionamento onde a gente pode aprender mutuamente, e isso é muito gostoso, né? Isso é ser igreja, isso é muito, muito lindo. Gente, vamos lá. Esse final de semana, nós tivemos o Retiro Outsiders. Foi legal ou não foi? Foi? Oh, peguei aí o foi do Igor. E a gente, para quem não sabe, eu estou vendo alguns rostos conhecidos, o pessoal da Corner veio visitar. Oi, galera. Só dar um oi para vocês aí. Para quem não sabe, a ideia do nome Outsiders, né, vem com o sentido de nós não pertencermos a essa terra, né? Nós somos dos céus, nós somos do Senhor e nós não pertencemos aqui, mas também no sentido de compartilhar a nossa pátria celestial com esse mundo, né? Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês, de uma forma um pouco resumida, aquilo que a gente ouviu de Deus, aquilo que a gente aprendeu nesse retiro, e também poder compartilhar com a igreja algo que talvez possa incendiar o seu coração por estar mais sensível a viver o chamado do Senhor, de levar o Evangelho a toda a nação. Vamos orar mais uma vez? Quero te convidar a fechar seus olhos. Se coloque na presença do Senhor. Faça a sua oração. Faça a sua oração aí na sua cadeira. Abra o seu coração. Fale para Jesus o quanto você está disposto a ouvir a voz dele ministrando o seu coração nessa noite. Não dependa da minha oração, não dependa de uma canção, mas faça a sua própria oração. Busque o Senhor aí na sua cadeira. Jesus, nós clamamos a manifestação da sua presença aqui. Nós clamamos, Deus, que o seu Espírito Santo se mova aqui. Tenha liberdade nesse lugar, Pai. Me cala, Senhor, se eu for falar qualquer coisa, Deus, que não venha do seu coração, mas manifesta a mensagem que vem do seu coração, Senhor, para tocar a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, Jesus. Ninguém veio aqui, Senhor, para assistir uma ministração, para ver uma palestra, para encontrar um amigo. O principal motivo de todos nós estarmos aqui é encontrar o Senhor, Pai. E se esse não for a verdade no nosso coração, Deus, que o Senhor nos ajude a transformar isso agora, Jesus. Que nesse momento nós tenhamos esse entendimento de que o motivo principal de estarmos aqui é o Senhor, Pai, e é isso que nós queremos, e a sua presença, e a sua voz, e o seu Espírito Santo que nós ansiamos agora, Jesus. Então, em nome de Jesus, fala conosco, nós abrimos nosso coração, nós clamamos, Deus, ministra-nos, Deus, ministra-nos, Deus, na intimidade, de forma personalizada e única para cada um, Senhor, nas áreas, Deus, que só o Senhor sabe, que cada um aqui precisa de um toque especial, Senhor, em nome de Jesus, amém, gente. Gente, algumas das coisas que a gente falou lá no retiro, que antes disso, deixa eu pedir desculpa se eu tiver que parar para dar uma tossida, essa mudança de clima deu um ruim na garganta aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre alguns fundamentos que a gente compartilhou com o pessoal lá no retiro,
né, que nós temos esse entendimento de que todos nós, como igreja, devemos sim sair evangelizar, mas a gente também compartilhou com os adolescentes alguns fundamentos que são necessários para que a gente realmente possa cumprir essa comissão de Jesus de Mateus 28. Né? Então, a gente ama muito esse tempo de adoração, né, de ministrar ao Senhor, e a gente entende que existem 3 níveis de ministração. Né? E o primeiro nível de ministração é ao Senhor e é o mais importante. O Salmo 96, versículo 1 ao 3, que inspirou aquela tão bela canção, Cantai ao Senhor. Todos vocês conhecem? Canta comigo. Um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor. Proclamai a sua salvação. Esse salmo é muito lindo. Essa canção é muito linda. E se eu não interrompesse, a gente ia até amanhã cantando essa música, que ela é muito linda, né? E esse salmo, os adolescentes talvez nem conheçam, alguns deles, né? Mas esse salmo, ele traz algumas verdades para a gente. E a gente vai compartilhar, a gente vai discorrer aqui sobre a palavra, e a gente vai ver que Jesus também traz alguns ensinamentos que são muito condizentes com esse salmo. Esse texto ele começa dizendo: cantai ao Senhor. Então, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai todas as terras, todos cantem, né? E na sequência disso vem o anunciai entre as nações a sua glória. Anunciem entre as nações a sua glória e a sua majestade, né? E Jesus, ele traz uma mensagem muito casada com isso, muito equivalente a esse salmo. O próprio Jesus, em Marcos 12, eu quero te convidar a abrir comigo, Marcos 12, no verso 28. Gente, tem um fio aqui, ó. Se eu tropeçar e cair, vocês prometem rir bastante, que vai ser engraçado, com certeza. Marcos 12, versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Não vou cair mais agora. Qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Versículo 31 diz: e o segundo é esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Então, qual é o principal mandamento que Jesus fala? Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Assim como esse salmo começa falando, cante ao Senhor, ame ao Senhor. Ele precisa ser o primeiro lugar. Ele precisa ser o alvo da nossa adoração, o alvo da nossa ministração. Se a gente pudesse separar os níveis de ministração, os tipos de ministração, ministrar ao Senhor tem que ser o primeiro. Estar com o Senhor tem que ser o primeiro. E quais são os momentos que nós fazemos isso no culto hoje, na liturgia do culto da nossa geração atual? É o momento de adoração e os momentos de oferta e contribuição, né? São os momentos onde nós abrimos o nosso coração, expomos a nossa canção, o nosso amor a Deus, onde a gente declara a nossa canção, o quanto nós somos apaixonados e quanto nós desejamos a Ele, e a gente pode contribuir com as nossas finanças, e a gente pode demonstrar a nossa fidelidade, a nossa gratidão, dizendo: Senhor, nós te amamos, nós ministramos ao Senhor, nós queremos o Senhor. E a verdade é que, muitas vezes, esse momento do louvor, que é um momento tão importante de ministrar ao Senhor, é um dos momentos mais negligenciados na nossa geração, né? Eu creio que isso tem mudado de alguns anos para cá, mas eu posso dizer por mim mesmo, da minha família, de onde eu fui criado, né, que sempre que a gente se atrasava um pouquinho para chegar na igreja, o sentimento era: não dá nada, eu só vou perder o louvor.
né? Não dá nada, a gente vai chegar um pouquinho atrasado, mas a gente pega a palavra ainda. Se tem um pregador de fora, então aí não tem problema, mesmo. Né? A gente quer lá ouvir o cara, e está tudo bem a gente querer aprender com alguma pessoa, com um ministrante, com um pastor, está tudo certo a gente querer aprender. Mas, por muito tempo, nós, e eu me incluo nisso muito, nós negligenciamos essa primeira parte, esse primeiro mandamento. Ministrar ao Senhor, amar ao Senhor. Sabe? Existe uma priorização da palavra de Deus, uma prioridade da palavra de Deus em estar com o Senhor. Estar com o Senhor acima de tudo. Jesus falou: ame ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem. E a gente gosta de falar, ministrar, principalmente quem tem a oportunidade de subir aqui, ministrar, subir no altar, ou quem é liderança, a gente gosta de ensinar, a gente faz essas coisas também, porque nós somos vocacionados, mas porque a gente também gosta de fazer isso. Né? É legal você ensinar, é legal você ministrar a igreja, é legal você evangelizar, mas que em nome de Jesus, nós tenhamos sempre no nosso coração o entendimento verdadeiro de que o primeiro lugar, a primeira ministração, o nível mais importante é ao Senhor. É ao Senhor. Fazer as coisas com Deus é diferente de fazer as coisas para Deus. A gente falou nesse retiro bastante sobre Mateus 28, né, sobre ir pregar o Evangelho, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, mas a gente precisa lembrar que antes de Mateus 28 tem Mateus 11. Em Mateus 11, nos versículos 28 a 30, Jesus fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, você que está oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E no versículo 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes de falar vão, Jesus fala: venham a mim, estejam comigo. Isso fala do nosso tempo de adoração na igreja, mas isso também fala da nossa vida cotidiana. Sabe? A gente precisa aprender dia a dia, e a gente falou bastante isso nesse retiro para os adolescentes, é que a gente precisa aprender dia a dia a estar com o Senhor, e essa é a verdade. A priorizar o Senhor, a amar o Senhor mais do que amar as distrações, do que amar a internet, do que amar o que é mainstream, amar o Senhor mais do que amar os estudos. Isso talvez seja fácil para os adolescentes. Amar o Senhor mais do que qualquer coisa, né? E desenvolver esse amor e buscar isso, ministrar o Senhor, mais uma vez, precisa ser o primeiro lugar, o primeiro nível de ministração. Colocar o Senhor no centro. Como o salmista que falou, Salmos 27, uma coisa eu peço ao Senhor, e isso eu buscarei, que eu possa estar na sua casa, na sua presença todos os dias habitar e contemplar a sua beleza. Esse precisa ser o primeiro clamor do nosso coração, antes de qualquer outra coisa. Mas Jesus, ele tem um jeito de responder para a gente coisas que a gente não necessariamente perguntou, mas responder coisas que a gente precisa saber. Então, a Bíblia conta que aquele fariseu chegou para Jesus e perguntou: qual o primeiro mandamento? Qual o mandamento mais importante? Jesus respondeu: ame ao Senhor. Mas o segundo é esse. Ele não perguntou o segundo. Mas Jesus já vem com a resposta. Por quê? Porque eu preciso que você saiba disso. O segundo mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Né? Jesus tem essa tendência de responder o que a gente precisa saber. Talvez se você está passando por uma situação aí onde você não está recebendo uma resposta de Jesus, é que talvez a tua pergunta está sendo errada. Né? Talvez a gente precisa parar para pensar qual é a pergunta que eu estou fazendo. Mas no versículo 31, lá de Marcos 12, que nós lemos, fala: o segundo mandamento é esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. E não existe mandamento maior do que esses. Então Deus também é glorificado na ministração aos homens. Né? E a palavra de Deus, ela mostra para a gente que ainda nessa ministração aos homens, né, ao meu próximo, existem dois níveis de ministração também. Né? A Bíblia vai
separar a nossa intensidade da nossa ministração aos santos e a ministração ao mundo, né? Em Gálatas 6:10, Paulo instruindo a igreja, ele fala: por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façam o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Né? Uma verdade é que na igreja de Atos, nós todos sabemos, as pessoas vendiam os seus bens, as suas propriedades e traziam os valores para os apóstolos, e eles faziam as contas e juntavam tudo e separavam esses valores. Mas a verdade é que eles não iam para a porta da cidade e começavam a distribuir para qualquer pobre que passava lá, mesmo sabendo que a cidade tinha pessoas necessitadas. A verdade é que as primeiras pessoas a receberem as contribuições que passavam necessidade eram as pessoas da família da fé. Era a igreja. Né? Isso mostra para a gente que existe uma priorização, de certa forma, em ministrar os da casa, em ministrar os irmãos da fé. Né? O pastor Luciano Subirá, ele tem uma frase que ele diz: uma igreja que não se ama a ponto de ministrar aos seus, não expressará amor genuíno aos de fora. Então, existe realmente uma priorização em ministrar aos santos. Né? A gente pode chamar disso de ministração aos santos. E como que eu faço isso? Puxa, contribuindo com o meu irmão, ajudando o meu irmão. Se eu vejo alguém que está passando uma necessidade, eu vou lá e pago uma pizza para ele. Eu compro uma cesta básica. A gente fez isso agora há pouco, aqui no momento do clamor. Tem alguém enfermo, vamos impor a mão e vamos orar. Vamos clamar por cura. Tem alguém passando por uma situação na sua família, vamos orar por ele, vamos ajudar. Sabe, a igreja, isso a gente faz muito bem como igreja no Brasil, né? A gente ajuda bastante as pessoas. Sabe, isso é muito bom. Isso faz parte do mandamento de Jesus também, de amar o próximo. Sabe, você... puxa, tem um irmão na igreja que está passando por uma dificuldade emocional. Aí ele vem, procura um pastor e a igreja vai lá e abençoa ele, banca uma consulta com um psicólogo para ele. Cara, isso é abençoar a igreja, isso é ministrar os santos também. O pastor Luiz ou os outros pastores virem aqui em cima e abrir a palavra e falar para vocês: a palavra de Deus diz isso, e ensinar a igreja. Isso é ministrar os santos. Isso é importante. Isso faz parte também. E Deus é louvado nisso também. Só para a gente agilizar nesse ponto, lá em Filipenses, no capítulo 2, e eu não vou abrir aqui, mas você pode anotar para você dar uma olhada depois, mas em Filipenses, no capítulo 2, é praticamente um ensino para a igreja. Né? Como ser igreja, como ser como caminhar em unidade. E Paulo fala lá nos versículos 1 ao 4 dos entranháveis afetos. Ele fala da sua vida se misturando com a minha vida se misturando com a sua, a gente contando um para o outro os nossos BOs, e a gente se ajudando, e a gente se abençoando e crescendo junto. Dos versículos 5 ao 9, ele começa a contar o quanto o próprio Jesus se humilhou e nos ensinou a viver de forma abençoadora pela sua própria experiência, pelo seu próprio exemplo. Né? E ele termina lá nos versículos 10 e 11 falando que isso confessa o Filho, glorifica o Pai e manifesta o Espírito Santo. Viver em comunidade manifesta a presença de Deus. Eu me preocupando com os seus problemas, você se preocupando com os meus problemas, isso manifesta a presença de Deus também. Isso glorifica o Senhor também. Mas o terceiro nível de ministração, que é o que eu gostaria de falar um pouquinho mais aqui com vocês, é a ministração ao mundo, a ministração ao perdido. É o Mateus 28. E é o tema do nosso retiro, né? É o que a gente falou bastante lá. E eu queria também trazer um pouco mais desse assunto, de ministrar ao mundo, de falar ao perdido, aquele que não conhece Jesus, e talvez, de alguma forma, gerar no seu coração uma chama parecida com aquilo que Jesus gerou no coração desses adolescentes nesse retiro. De ser impactado e comissionado e chamado realmente para ministrar aos de fora. A verdade é que nós somos muito, muito bons em ministrar os de dentro. Mas muitos de nós falhamos, às vezes, em ministrar os de fora. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para os homens de Deus, que levaram o evangelho de cidade em cidade, no meio de perseguição,
derramando da sua vida e compartilhando aquilo que eles, alguns deles só ouviram falar a respeito do Messias, né? E levaram cidades inteiras, né? Multidões a conhecer Jesus. A Bíblia, na verdade, é cheia de exemplo de pessoas que são impactadas por uma vida que prega o Evangelho, com as suas atitudes, né? E até mesmo a salvação é pregada no Antigo Testamento, não só de forma profética, mas se a gente parar para lembrar da história muito famosa de 3 homens que foram jogados numa fornalha acesa, você lembra dessa história? Quais os nomes deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses eram os nomes que Nabucodonosor deu para eles, né? E você conhece a história, eu não vou abrir aqui o texto e contar para você tudo isso, mas o rei levanta uma estátua, institui que ninguém que adorasse a estátua poderia viver. Quem não adorar a estátua vai ser jogado no fogo. E eles falam, a gente não vai não, então você joga a gente no fogo. E que a gente morra. E saiba você que mesmo que o Senhor não salvar a gente vai morrer feliz, porque a gente vai estar honrando o nosso Deus. E essa fé deles, essa vida que corria pelas veias dele, através do coração de Deus sobre eles, tocou até a vida do Nabucodonosor. E Daniel 3, no versículo 28, vai falar: falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Olha isso, gente. A vida desses caras fez um rei ímpio proclamar a verdade de que nosso Deus é poderoso, e de que nenhum outro Deus é maior do que ele. Um outro amigo desses caras, chamado Daniel, você conhece a história também, foi lançado numa cova de leões, num outro período onde já não era mais Nabucodonosor o rei, onde já não era mais o período babilônico, mas era o Império Medo-Persa dominando, e Daniel já tinha lá seu cargo, a sua posição entre os conselheiros do rei, de certa forma, e Daniel também é colocado em xeque, a sua vida também é colocada à prova, e o rei decreta que, como aconteceu com Daniel, quem adorasse qualquer outro Deus seria lançado numa cova de leões. Você conhece a história mais uma vez? Daniel foi livrado pelo anjo do Senhor, e no capítulo 6 de Daniel, dos versículos 26 a 27, olha o que o rei em questão fala: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Mais uma vez, um rei ímpio. Um rei ímpio. Um rei que falavam para as pessoas se dobrar para ele. Se dobrem para mim, ele falava. Senão você vai ser jogado. E no versículo 27 ele fala: ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E a gente pode ficar a noite inteira aqui contando histórias dessa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de pessoas que levaram salvação para nações, que levaram o amor de Deus para nações, através do testemunho da sua própria vida. Algumas vezes, como Daniel aqui, que não falou nada, só foi jogado lá e não morreu. A gente vai ver na Bíblia Jesus falando de Elias, que foi a viúva de Sarepta. A gente vai ver Jesus falando de Naamã ter sido curado, 2 pessoas que não eram judias, 2 pessoas que não eram do povo de Israel, sendo curados e salvação entrando na sua casa. E a presença de Deus, o milagre de Deus entrando na sua casa. Tiago vai falar de Raabe, uma mulher que era ímpia e que creu no poder do Deus do povo de Israel, e a sua família foi salva. E não só esses exemplos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos em Mateus 10, Jesus enviando os seus discípulos, enviando os seus 12 apóstolos para cidades vizinhas,
para proclamar o evangelho da salvação, para pregar arrependimento, né? E não só isso, em Lucas 10 nós vemos a história de Jesus enviando 70, algumas versões de 72, a pregar o evangelho nas cidades ao redor. Mateus 28, como eu falei agora há pouco, tão famoso, versículo 19, diz: portanto, ide e fazei discípulos de toda a nação, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que legal, Jesus não fala eu estarei convosco quando vocês estiverem pregando. Ele está falando eu estou convosco, até o fim. Inclusive enquanto vocês estiverem cumprindo aquilo que eu estou ordenando vocês fazerem, de ir e fazer discípulos. Então, nós vemos que Jesus nos dá uma comissão de compartilhar a vida que existe no nosso Deus e só nele. Mesmo antes de Jesus, os homens de Deus já faziam isso, já compartilhavam dessa presença, desse poder, dessa maravilha que é conhecer esse Deus. Mas Jesus ele deixa muito claro: vão e façam isso. Vão e façam isso. E a melhor forma de cumprir esse chamado, a melhor forma de cumprir esse chamamento é aprendendo por meio dos homens da Bíblia que fizeram isso. Jesus não enviou os seus apóstolos do nada. Ele não chamou os apóstolos hoje e enviou eles amanhã. Ele ensinou eles por meio do seu próprio exemplo. Ele orou pelo enfermo e curou. Ele orou pelo morto e ressuscitou. Ele operou milagres. Ele fez sinais. Ele ensinou através da ministração da palavra. Ele ensinou os seus e ele falou: agora vão e façam o que vocês viram eu fazendo. Vão nas nações ao redor, nas cidades ao redor, e façam o que vocês viram eu fazendo. Jesus estava cumprindo um papel de evangelista aqui. Não só evangelizando ao perdido, à multidão, mas equipando os seus, preparando os seus para cumprir essa comissão. A gente falou um pouco no retiro sobre Filipe, lembram? Sim? Falam, sim, você lembra? Quem lembra diz sim. Sim. Aí, a gente falou um pouco sobre o evangelista Filipe. Quero convidar você na sua casa, gastar um tempo aprendendo com esse homem de Deus. Mas a gente aprendeu como esse cara, que é um evangelista, desenvolveu habilidades e tinha características que eram praticamente naturais para ele, um evangelista. E muitas vezes nós, e eu me encaixo nisso porque também sinto que não sou um evangelista, mas muitos de nós que não somos evangelistas, usamos as desculpas de que nós não temos essas habilidades, essas características para não fazer. Mas a verdade é que a gente precisa é aprender com caras como Filipe, que tem características de um evangelista, que para ele é tão fácil fazer, falar, chegar e ensinar e fazer acontecer, mas aprender quais são as características que ele carrega, para que eu possa aprender, desenvolver também em mim habilidades que me ensinem, que me ajudem a falar do amor de Deus. O papel do evangelista não é só evangelizar, é ensinar a igreja. Instala esse drive aí. O papel do evangelista é equipar, é preparar também. O evangelista ele não é só alguém que evangeliza mais, ele é o cara que ensina. E se você reconhece pessoas aqui na igreja de vocês que são evangelistas, se você... não sei se vocês têm um ministério de evangelismo, mas se vocês têm alguém que vocês reconhecem e falam, poxa, esse cara é evangelista, esse cara aqui ele flui muito bem. Cara, vai lá então, senta, toma um café com ele. Fala assim, cara, me dá umas dicas aí, o que eu preciso ter, o que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver. Como que eu faço para estar um pouco mais sensível assim? Que tipo de texto na Bíblia que eu preciso ler para ter em mente na hora que eu for falar com o perdido? Sabe, se para você é difícil às vezes falar do amor de Deus para a pessoa no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, talvez você precise simplesmente ir atrás de pessoas que façam isso e aprender com eles. A gente falou de várias pessoas lá no retiro, né, pessoal? Para vocês seguirem
no Instagram que são evangelistas da nossa geração, gente. A gente falou de Ray Baker, Todd White, tantos homens e mulheres de Deus que fazem um trabalho sensacional de ministração ao perdido. E nós precisamos aprender com essas pessoas, e não só com eles, com a Bíblia. Paulo, apesar de ser um grande apóstolo do Novo Testamento, Paulo atuou como evangelista por tanto tempo. Mas sabe de uma coisa que me chama a atenção? É que Paulo foi ensinado por Barnabé, um cara que a gente lê pouca coisa na Bíblia. A Bíblia fala que Barnabé discipulou Paulo, basicamente. Ele foi atrás de Paulo lá na cidade, buscou ele, ensinou, levou ele junto nas suas viagens missionárias. E Paulo, que se tornou um grande evangelista, um grande pregador do Evangelho de Deus, das boas novas do Cristo, morto, mas ressurreto, aprendeu com Barnabé, um cara que equipou ele. E esse cara que equipou ele, preparou ele de forma tal que nas viagens missionárias, Paulo falava mais que Barnabé. Paulo ministrava mais que o próprio Barnabé. A igreja, nós precisamos ser um pouquinho mais como Paulo, talvez. Ter humildade de aprender com um cara que é um pouco melhor que a gente naquilo e desenvolver as habilidades que esse cara também tem. Na minha adolescência, a gente fazia algumas atividades evangelísticas, a Jéssica compartilhou algumas hoje com o pessoal lá. A gente fazia impacto evangelístico na escola, botava gente para dançar hip hop, pista de skate, a gente fazia uns negócios doidos assim. A gente tinha lá na nossa igreja um half pipe lá, e a galera se quebrava, e depois, beleza, acabou, vamos todo mundo para o culto. A gente fazia algumas coisas bem legais, algumas coisas que depois eu conversando com o pessoal aqui, eu vi que o pessoal também já fez, como ir levar flor para o pessoal no cemitério, no dia de finados, e evangelizar a galera, e falar do amor de Deus para os vivos, e coisas como essa. Mas a verdade é que, por mais que eu já tenha feito uma ação evangelística, por mais que eu já tenha participado de uma atividade evangelística, por mais que eu já tenha, até mesmo encabeçado alguma coisa, eu preciso constantemente estar me preparando, constantemente estar aprendendo com homens de Deus que são evangelistas, com homens da Bíblia que são evangelistas, como Jesus, a maior expressão de evangelista da Bíblia, era. Eu preciso constantemente estar aprendendo com isso. Todos nós somos chamados a falar do amor de Deus. Todos nós somos chamados a ministrar as pessoas que estão ao nosso redor. E sabe a verdade? A verdade é que no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, existe uma galera que não conhece Jesus. Mas eu sou dono de empresa e eu só contratei gente crente. Beleza, mas talvez os seus clientes não sejam todos crentes. Sabe, a verdade é que nós vivemos num mundo onde não tem como a gente não se relacionar em algum nível com pessoas que não conhecem a Jesus. E a verdade é que eu, muito provavelmente, não vou ter a oportunidade que você tem de falar com as pessoas do seu trabalho. Da mesma forma que vocês não vão ter a oportunidade que eu tenho de falar com as pessoas do meu trabalho. E a responsabilidade de cada um de nós obedecer esse chamado de Jesus, de compartilhar essas boas novas da salvação de Cristo, aonde Ele nos colocou. A gente tem uma fama de curitibano de não gostar de conversar com as pessoas, mas isso não pode ditar a forma com que a gente lida com as pessoas ao nosso redor. Não, mas eu sou curitibano, eu não gosto de dar bom dia no elevador. Não, eu sou curitibano, eu entro no ônibus de manhã cedo e eu ainda estou com sono, eu estou dormindo. Não, eu sou curitibano, eu chego no meu trabalho, pego meu cafezinho, sento, ponho meu fone, se ninguém me falar comigo, está tudo bem. Não, beleza, se esse é o seu jeito, não tem problema, mas isso não pode ser desculpa para nenhum de nós. Isso não pode ser desculpa para nenhum de nós para não falar do amor de Deus para as pessoas que nos cercam. Desde a pessoa que nós não conhecemos, mas a gente vê todo dia no ônibus, desde a pessoa que nós não conhecemos, mas nós vemos todo dia no caixa do mercado que a gente vai na nossa região, no nosso bairro, até as pessoas que sentam na mesa de trabalho do escritório do nosso lado, que trabalham junto comigo na minha equipe. Você tem a chance, a oportunidade de tocar a eternidade dessas pessoas. Sabe uma coisa que a gente tem ouvido lá na Corner? É que Jesus ele fez muitos milagres poderosos.
Jesus curou cego, curou surdo, curou paralítico, expulsou demônios. Jesus ressuscitou pessoas. Ressuscitou gente. Vocês têm noção que é isso? O cara está morto. 3 dias lá, Lázaro, cheirando mal. E Jesus ressuscitou. Mas eu vou contar para você uma coisa que, como diz o pastor Farley, talvez possa te chocar. Todas essas pessoas já morreram. Sabe, o milagre, ele tem prazo de validade. Porque, às vezes, uma pessoa está com uma situação difícil na sua perna, e aí a gente ora e cura, e nossa, que maravilha, que milagre, glória a Deus. Mas a verdade é que aquela pessoa vai envelhecer, e talvez a perna comece a ficar ruim de novo, porque é natural do ser humano. Sabe? É natural de todos nós envelhecermos e partir. Isso vai acontecer invariavelmente, a menos que Jesus retorne. Mas a verdade é que ministrar a salvação de Jesus, ministrar o amor de Deus para essas pessoas, vai tocar a eternidade delas. E isso não perece. E isso não tem prazo de validade. Falar do amor de Deus para a pessoa que está com você no seu trabalho, levar ela a conhecer Jesus e se entregar a sua vida para Jesus, isso vai tocar a eternidade dela. Essa pessoa, ela tem através de você a oportunidade de viver a eternidade na vida, ou, no caso não é viver, mas passar a eternidade na morte eterna. E cabe a nós porque Jesus nos comissionou, nos deu esse chamado, essa direção, falar disso para as pessoas ao nosso lado. Essa é a verdade. E a gente, como geração, e eu posso dizer talvez mais pelos jovens, que é a galera que a gente anda mais, mas a gente tem vivido uma época onde o clamor Maranata tem sido mais vivo. E a gente tem clamado: Jesus, vem Jesus, vem buscar a sua igreja, nós queremos, Jesus, volta logo, Jesus, me encontra, Maranata, a gente cantou hoje até, Maranata, vem Jesus. Mas sabe de uma coisa? É de certa forma egoísmo da nossa parte falar Maranata, vem Jesus, se eu não tenho disposição nenhuma para falar do amor de Jesus para o irmão do meu lado no trabalho, que eu sei que se Jesus voltar agora, ele vai para o inferno. Porque eu sei que o cara vive uma vida de promiscuidade, o cara vive uma vida de pecado. E sabe, isso tem mexido com o meu coração. Jesus não é só meu. Eu não tenho direito nenhum de manter Jesus só para mim. A gente canta: Jesus, eu sou teu e tu és meu, e não deixa de ser uma verdade isso. Mas quem sou eu para não falar? Quem sou eu para segurar e me calar quando as pessoas ao meu lado estão perecendo? Sabe, que egoísmo da minha parte é dizer: Jesus, vem me buscar, se eu não tenho disposição e vontade no meu coração, se eu não estou aberto a pelo menos dar oportunidade para o meu amigo de conhecer Jesus. Sabe, dar oportunidade para o meu amigo da minha escola, para o meu professor, para a tia do lanche, para o cara que pega o ônibus comigo todo dia, dar oportunidade para o cara que senta na mesa do lado na faculdade, pelo menos de ouvir falar que existe um Deus que amou tanto esse mundo, que enviou o seu único filho para morrer por mim e por ele, para que a gente tivesse a oportunidade de não morrer para sempre, mas viver para sempre. E de bandeja, ter a nossa vida nessa terra transformada. E de bandeja, ter a nossa família restaurada, nosso casamento transformado, nossos filhos bem criados. E a verdade é que, além de não ter esse direito, o próprio Jesus relaciona a sua vinda com a nossa pregação, a nossa obediência a essa pregação. Mateus 24, quero te convidar a abrir aí, versículo 14.
E a palavra de Deus diz, Mateus 24:14, e esse evangelho, as boas novas do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É incoerente falar, cantar, gritar, pedir, vem Jesus, Maranata, mas não está disposto a pregar o evangelho como testemunho a todas as nações. Porque o próprio Jesus linkou uma coisa na outra e a gente não tem como fugir disso. A gente não tem como escapar disso. Então eu posso simplesmente dizer que eu conheço a Jesus e eu vou ficar aqui bem quietinho esperando que os outros façam e estar de certa forma desobedecendo ao mandamento do próprio Jesus que mandou a gente fazer. Ou eu posso ser um contribuidor, um ajudador, alguém que espera e apressa, esperando e apressando a vinda do Messias. E o texto chave do nosso retiro, 2 Pedro 3, versículos 11 e 12, diz, visto que tudo será assim desfeito, e que todo tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Não é esse o texto base, né? É o 13. Eu não anotei o 13, vamos ler o 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Esse texto ele nos mostra que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Como nós falamos no retiro inteiro, nós somos outsiders, nós somos de outro lugar. Nós esperamos novos céus e nova terra. Nós esperamos um novo lugar, um novo momento, uma nova época, uma nova era, onde nós encontraremos e viveremos com Jesus, olhando nos seus olhos e queimando todos os dias. Mas o versículo 12 fala, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Se eu anseio a vinda de Jesus, se eu anseio encontrar com Ele, amar Ele para sempre, por toda a eternidade, eu preciso entender que existe algo relacionado com isso a fazer nessa terra, que é compartilhar essas boas novas. Compartilhar as boas novas. Jesus comissionou a igreja a pregar. Mas não somente pregar aqui. Como a gente falou no começo, a primeira coisa é ministrar o Senhor. E ministrar os santos vem em segundo lugar, é importante, mas nós temos uma comissão que nós não podemos negociar. Nós não podemos esquecer. Existe uma verdade de Jesus para nós que nós temos que falar desse amor, e essa é a verdade. Jesus não pode ser só meu. Eu não posso ser egoísta. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. E antes de você fechar os seus olhos para a gente orar, eu vou contar para você mais uma pequena historinha da Bíblia. A Bíblia fala que tinha um homem chamado André, que alguns estudiosos acreditam que ele era discípulo de João Batista nessa época. Mas ele viu o Messias passando. E João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus. E esse cara aí é o cara, ele é o Cristo. Ouçam a ele, sigam a ele. E a Bíblia fala que André seguiu a Jesus. O pessoal do louvor pode subir. A Bíblia fala que André seguiu a Jesus, mas não só isso. Ele foi para casa e chamou o seu irmão. Essa comissão, esse chamado de ministrar o amor de Deus, começa dentro de casa. Sabe, é claro que nós precisamos, como eu falei, falar do amor de Deus para as pessoas do nosso trabalho. Que, cara, convenhamos, a gente passa mais tempo com as pessoas no nosso trabalho do que a maioria das outras pessoas que nós convivemos durante a semana. A gente passa mais tempo com os nossos amigos da escola
do que com a maior parte das outras pessoas que nós conhecemos. Mas eu quero te convidar a ir no seu lugar, fechar os seus olhos e colocar diante de Deus quem são as pessoas, às vezes da sua família, da sua casa, pai, mãe, irmão, tio, tia, filhos, avós, que não conhecem a Jesus. Quais são as pessoas, além do seu núcleo familiar, mas do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, pessoas com quem você cruza todos os dias na rua, que não conhecem a Jesus. Fecha os seus olhos e começa a nomear essas pessoas para Deus. Fulano, Jesus, ciclano, tal pessoa, meu irmão, minha mãe, meu tio. Jesus, essas pessoas não te conhecem. Jesus, se o Senhor vier agora, Maranata, se o Senhor vier agora, Deus, o Senhor é infinito em misericórdia e amor, mas muito provavelmente eles vão perecer para sempre. Feche os seus olhos e nomeie essas pessoas para Deus. Aponte para Deus quem são essas pessoas. E agora que provavelmente você já fez uma lista para Deus, eu quero te convidar a fazer uma outra oração. Deus, como eu posso ser um colaborador da sua mensagem? Como eu posso ser um colaborador das suas boas novas, de anunciar a verdade da sua salvação e do seu amor para essas pessoas? Jesus, o que eu posso fazer? Quem eu posso colar, andar junto e aprender? Deus, quem eu posso ler na Bíblia? Jesus, o que o Senhor fez? Qual foi a forma que o Senhor pregou para os de perto? Qual foi a forma que o Senhor pregou para os de longe? Jesus, o que eu posso fazer para anunciar esse evangelho? Jesus, qual é a forma que eu posso contribuir com isso, Jesus? E eu vou além. Se por acaso para você isso não é algo que queima no seu coração, que arde, que te incomoda em certo nível, eu quero convidar você a falar: Jesus, eu não consigo me importar. Jesus, a verdade é que eu não consigo me importar. Jesus, perdão, me perdoa, Jesus. A verdade é que eu vou de Uber para o trabalho todo dia, mas eu não consigo me importar o mínimo para falar um pouco do seu amor para cada uma dessas pessoas. Jesus, a verdade é que eu encontro com meu colega de trabalho todo dia, e ele fala que está com dor de cabeça todo dia porque ele tem enxaqueca, mas eu não tenho ousadia o suficiente, eu não importo o suficiente para orar com ele. Sabe, eu quero convidar você a abrir o seu coração, a derramar o seu coração diante de Jesus nesse momento. Derrama o seu coração diante de Jesus e fala: Jesus, me ajuda. Eu não preciso somente de estratégias, eu preciso de um amor. Porque se eu tiver o seu amor pelas pessoas que estão ao meu lado, a estratégia tanto faz. A forma com que eu vou falar, se eu vou mostrar um livro, se eu vou fazer uma dinâmica, se eu vou chegar com os dois pés no peito falando do evangelho de Jesus, tanto faz. Mas se eu tiver o amor que o Senhor tem por essas vidas, por essas almas, eu vou falar, eu não vou conseguir me calar. Então faça a oração no seu lugar, levante a sua voz, fale com Jesus, fale com Jesus. Se de certa forma você se sente constrangido em fazer algum tipo de oração como essa, de reconhecer a sua falta, faça essa oração com o seu coração, mas não deixe de fazer. Não deixe de clamar, não deixe de buscar Jesus, falando: Jesus, por favor, fere o meu coração com esse amor por Ti, que também se manifesta amando o meu próximo. Deus, eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas, mas eu não quero deixar de amar o meu próximo, Jesus. Eu não quero deixar de amar o meu próximo, porque o Senhor falou que essas duas coisas são as mais importantes, e eu quero me atentar a uma sem deixar a outra. Jesus, mexe dentro de mim, Jesus. Mexe dentro de mim, mexe no meu coração, Jesus. Tira de mim o egoísmo, Jesus, que me faz amar o Senhor e conhecer o Senhor e me relacionar com o Senhor todo dia, mas não ter
coragem de compartilhar esse amor. Ah, Jesus, toca no meu coração. Ah, Jesus, me transforma. Jesus, talvez eu não vou ser um evangelista que vai pregar para uma nação inteira, para multidões, mas isso não pode ser desculpa, Jesus, para eu não falar nada para ninguém. Jesus, eu clamo que o Senhor toque o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui nessa noite. Eu clamo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor queime os corações, Pai, com essa chama, com esse amor, que é o amor que o Senhor tem, Pai. A sua palavra fala que o seu desejo é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas a sua palavra fala que como conhecerão se não há quem pregue? Jesus, nós queremos ser, Deus, aqueles que têm disposição a pregar, Senhor, aos nossos amigos e familiares. Jesus, eu clamo, gera essa disposição no nosso coração, Jesus. Oh Jesus, nos impede de vivermos uma vida egoísta, nos impede de vivermos uma vida mesquinha, de conhecer o Deus do universo e não falar desse Deus para as pessoas ao nosso lado, que vivem aprisionadas no pecado. Deus, de ter a chave da solução dos problemas, dos pecados, e não falar, Deus, para os nossos amigos que estão aprisionados. Oh Jesus, toca os nossos corações, Jesus. Jesus, queima os nossos corações com isso. Meu irmão, se você aí no seu lugar sente que isso para você é um bloqueio, é uma barreira, alguma coisa te impede, se é vergonha, se é insegurança, se é não saber o que falar, mas você gostaria de ter sido destravado no seu coração, eu quero convidar você a vir aqui para frente. E eu queria pedir a ajuda da equipe de intercessão aqui da igreja, a equipe que os pastores já destacaram, para colocar a mão sobre você e te ajudar e orar por você. Se você tem algum tipo de impedimento, não fique com vergonha. Não fique com vergonha aqui. Não fique com vergonha entre os santos, entre a igreja. Mas vem aqui na frente e apresente o seu coração diante de Jesus. Tenha essa atitude de coragem. E quem sabe essa vai ser a primeira atitude de coragem que vai te impulsionar a ter coragem lá fora. Quem sabe essa vai ser a primeira atitude de coragem que vai te impulsionar a ter coragem para falar do amor de Deus para aqueles que não conhecem a Ele. Venha aqui na frente, derrame o seu coração a Jesus. Jesus, nos ajuda, Jesus, a cumprir isso, Jesus, o seu chamado, a cumprir o seu chamamento, Deus, de falar desse amor, Pai. Nos ajuda, Jesus. Jesus, nos ajuda. Nós não queremos ser negligentes, Deus. Nós não queremos pegar uma parte, uma porção da palavra do Senhor e ignorar outra parte, não, Jesus. Nós queremos, Deus, ser obedientes e fiéis a tudo que o Senhor nos mandou fazer. Inclusive, Deus, na pregação do Evangelho ao perdido, Jesus. Deus, eu clamo que o Senhor levante em nós, entre nós, através de nós todos aqui, Senhor, homens e mulheres dispostos a pregar com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas palavras, sim, mas também com o seu caráter, a gerar transformação no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, através do serviço, através da dedicação de abençoar, mas também de forma ousada de orar e de manifestar milagres e maravilhas e poder do Senhor. Jesus, eu clamo, Deus, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê ousadia, mas além de ousadia, eu clamo que o Senhor nos dê amor, Pai, amor para amar o meu próximo como a mim mesmo. Deus, como eu quero te encontrar, que eu ame o meu próximo para que ele te encontre também. Como eu quero te ver, que eu ame o meu próximo para que ele te veja. Jesus, gera em nós um povo, uma igreja com I maiúsculo, que te ama,
que te ama acima de todas as coisas, mas te ama tanto que também ama o próximo. Que também ama o próximo como o Senhor ama. Que ama aqueles que o Senhor ama, que se importa com aqueles que o Senhor se importa, Jesus. E nos impede de viver uma vida egoísta. Nos impede de viver uma vida, Senhor, que segura a verdade eterna só para nós que retém isso, Jesus. Mas quebra as fronteiras da igreja, quebra as fronteiras da nossa mente, as barreiras da nossa mente, para que nós possamos sair também, Jesus, e ministrar o de fora. Deus, eu clamo por igrejas cheias de perdidos. Inclusive eu clamo por essa igreja, Jesus, cheio dos mais doidos, mas que vão ser transformados pela verdade de quem Tu és, e vão deixar de ser doidos por loucura, mas vão ser doidos por Você, Jesus. Eu clamo, Deus, que o Senhor encha os corredores dessa igreja dos ímpios, para que conheçam a Ti. Que o Senhor enche as células dos ímpios, para que conheçam a Ti. Que o Senhor use, Deus, os líderes da igreja, os líderes de célula, que o Senhor use as pessoas que Te conhecem nessa casa, com ousadia, para pregar cura, manifestação de milagre, mas acima de tudo, pregar o Seu evangelho e a Sua salvação, apresentar a verdade de quem Tu és. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus eu clamo, Deus, que o Senhor use cada um aqui, líder ou não, pastor ou não, voluntário ou não, cada um que está aqui, Jesus, que o Senhor use, na medida daquilo que o Senhor confiou como serviço, para ministrar também aqueles que não Te conhecem, Jesus. A Sua palavra fala, Deus, de uma disposição de pregação que envolve o corpo. Paulo fala, Deus, que Paulo plantou e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus, e isso fala de um crescimento da igreja que vem do Senhor, mas passa pela mão de talvez vários de nós. Deus, que nós estejamos dispostos a contribuir com o crescimento do Seu corpo, a contribuir com o crescimento da Sua igreja, ministrando, Jesus, aqueles que não Te conhecem, a começar pelos nossos, das nossas casas, mas também aqueles que a gente não sabe nem o nome também, Jesus. Em nome de Jesus, eu Te peço, Deus, que essa palavra seja viva em nós. Jesus, eu compartilhei da melhor forma que eu pude, mas eu clamo, Deus, que o Senhor toque os corações de cada um aqui, Senhor, e que a verdade da Sua palavra reverbere nos corações durante a semana, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, é uma honra sermos ministrados pelo Fernando, pela Jéssica. Então, antes da gente encerrar, eu tenho alguns avisos. Primeiro, para você que não conhece, esse culto está sendo oferecido e ministrado pela nossa frente com os adolescentes, o Zeal. Tá? Então, quem não conhece, você pai, você que tem de 12 a 17 anos e está aqui, está meio perdido, o Zeal é para você. Então nós temos algumas frentes e trabalhos direcionados a vocês, e inclusive nós temos algo para ajudá-los a comunicar o que vocês precisam, que é o Evangelho. As nossas camisetas estão sendo vendidas também lá no hall. Tá? Então deixa eu achar aqui. Lucas, vem cá. Um modelo. Olha que modelo que é a nossa camiseta, aqui as nossas frentes. Tá bom? Então, garanta a sua. Se comprar a camiseta, vai ficar igual ao Lucas. Estou fazendo o marketing aqui. Então, agora nós vamos passar o vídeo, o After Movie, para vocês acompanharem como é que foi um pouco do nosso retiro. Vocês são demais, excelentes. Então, antes de encerrarmos, mais alguns recados agora direcionados aos pais.
Pais, reforçando o que o Jeff falou, conversem com os filhos de vocês, perguntem como foi o retiro. Mas eu quero adiantar um tópico dessa conversa que foi muito solicitado. Os evangelistas precisam descansar. Então, como de cultura aqui nos nossos retiros, a gente pede, pais, liberem os filhos de vocês da aula amanhã para eles dormirem. Estão bem cansados. Se tiver prova, trabalho para apresentar, não liberem. Mas, se possível, liberem eles. Isso foi muito pedido a nós. Um outro recado agora, as malas estão lá embaixo, no estacionamento. Antes de saírem, passem lá para pegar, não esqueçam. Tá bom? Então, para a gente encerrar, eu quero chamar os nossos adolescentes aqui à frente pela última vez. As fotos do retiro estão no Flickr da igreja. Tem no aplicativo. Não sei o que é Flickr, mas está lá. Juventude. Então venham adolescentes aqui à frente. Vamos terminar glorificando ao Senhor com o resto da nossa energia, pulando. Vocês querem ficar aqui? Então vem aqui, subam aqui. A empolgação é grande, então vou pedir para a banda, derramem mais do Senhor sobre eles. Obrigado você que veio, paz. Deus abençoe. Qualquer dúvida, me chamem ao final do culto. Deus abençoe.